Agora, eu quero ler algo especial para vocês aqui. Quero ler algo especial para vocês. Está preparado? Veja o que o profeta vai nos contar. Isso aqui foi um sonho que o profeta teve, mas você preste atenção nesse sonho para ver se ele tem base 100% escriturística, bíblica ou não. Dê uma olhada. Ele diz assim, ó: eu quero lhes contar de uma coisa que aconteceu. Foi um sonho isso. Eu estava dormindo e eu nunca contei isso em público antes. Contei a algumas pessoas, mas nunca publicamente. Antes, até onde eu saiba. Eu sonhei mais ou menos um mês depois disso, que ele tinha perguntado para a Mameda, mas e se Jesus vier e abraçar, você ficaria comigo ou ficaria com Jesus? E ela disse, eu ficaria com Jesus, né? Se tivesse que tomar uma decisão, o profeta disse, fico feliz. Então ele disse, um mês depois desse evento, ele teve um sonho. Deus se agradou daquilo que ele falou para sua esposa e Deus lhe deu um sonho. E disse, eu sonhei mais ou menos um mês depois disso, de que eu me encontrava um dia, eu estava assistindo o grandioso tempo em que, não o julgamento agora, eu não creio que a igreja chegará jamais, quero dizer a noiva, jamais irá ao julgamento. Nós já explicamos isto, que não é juízo para condenar, mas é quando o justo juiz, como Paulo chamou, justo juiz, dará a recompensa, a coroa da glória. No seu tribunal, no seu trono, ele estará sentado dando os prêmios, dando o galardão, dando a recompensa. Ai, meu Deus do céu. Olha, irmão, olha, o alarido, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus, tudo isso se sobrepassa um sobre o outro. Tudo isso faz parte do juízo de Deus. Já é parte deste grande momento de galardão que Deus está prestes a dar a todos os santos das 7 eras. Essas 3 coisas estão todas entrelaçadas. E ele diz, eu não creio que a igreja jamais chegará ao julgamento, quero dizer a noiva, mas eu estava lá quando as coroas estavam sendo dadas. Olha, Paulo disse que seria dado a ele e também a todos que amassem a sua vinda. E agora o profeta está vendo este sonho. E o profeta disse que um sonho interpretado sempre é uma visão, a mesma coisa que uma visão. E ele estava lá, ele disse, eu estava lá quando as coroas estavam sendo dadas. Veja, olha que interessante. E o grandioso trono posto lá, e Jesus e o anjo registrador. Tinha um anjo do lado de Jesus. Agora, presta bem atenção nos detalhes deste sonho. E o grandioso trono posto lá, e Jesus e o anjo registrador. E todos estavam presentes lá. E havia uns degraus que como que desciam para esse lado, era uma escada que descia de um lugar mais alto e descia onde os santos estavam. E ela era redonda, circular assim. A pessoa para subir tinha que passar assim e subir até onde Jesus estava com este anjo registrador mais em cima. Então os santos estavam aqui embaixo e agora todo mundo reunido e agora estava sendo feita uma chamada. Meu Deus do céu! E o grandioso trono posto lá, e Jesus e o anjo registrador, e todos estavam presentes lá. E havia uns degraus que como que desciam para este lado, de marfim branco. Desciam num círculo, num redondo, e faziam uma panorâmica assim, e saía então toda esta grande multidão lá, podia ver o que estava acontecendo. Eu quero que vocês notem o seguinte fato, os santos já estavam ajuntados. Já estava todo mundo ajuntado, como você vai perceber aqui, eles já estavam todo mundo lá, mas agora todo mundo tinha parado, e agora tinha um lugar um pouco mais alto, e um por um ia sendo feita uma chamada. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Então toda essa grande multidão lá podia ver o que estava acontecendo. Então todo mundo aqui embaixo, quando alguém era chamado, ficava assistindo a pessoa subir naqueles degraus e chegar até onde estava o anjo registrador e Jesus assentado no trono ali, para dar os prêmios. Prêmios, meu Deus do céu! Prêmio, meu Deus! Olha que coisa maravilhosa! E eu fiquei lá atrás, bem no fundo de um lado, e eu apenas me encontrava lá. Nem imaginava que teria que subir naqueles degraus. Eu me encontrava lá, eu via, e o anjo registrador chamava um determinado nome, e eu sabia e reconhecia o nome. Quer dizer, o irmão Branham lá no fundo, ele ficava escutando a voz do anjo lá em cima, dizia, fulano de tal. E eu olhava lá no fundo, lá vinha o irmão estava lá na multidão, ele tinha que responder, ele tinha que dar presença. Uma chamada na escola, na classe. Você está presente? João da Silva. Pedro,
Maria, José. E aí a pessoa respondia e vinha, se aproximava, tinha que subir aquelas escadas naquele lugar mais alto. E olhava lá no fundo, lá vinha um irmão caminhando com uma irmã que vinha até chegar em você assim. Quer dizer, a esposa, quando o irmão saía, ela vinha caminhando, se encontrava com ele e os dois subiam a escada. O anjo registrador de pé lá ao lado de Cristo. Agora, é apenas um sonho. E ficava assistindo. E o nome dele se encontrava lá, era encontrado no livro da vida. Ele dava uma olhada para eles e dizia, Jesus, lá em cima, quando eles chegavam lá, bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do Senhor. E eu olhei novamente para ver para onde eles iam, havia um novo mundo. E os gozos, e ele dizia, entre nos gozos do Senhor, que tem sido vosso desde a fundação do mundo. Está vendo? E ó, eu pensei, eles passavam por lá e se encontravam uns com os outros, e eu apenas regozijando, e eles indo pelas montanhas, e num lugar grandioso. Depois que eles passavam ali por aquela mesa, eles entravam naquela nova terra, aquela glória. Mas eu pensava, ó, que maravilhoso, glória, aleluia, simplesmente pulando para cima e para baixo, porque ele conhecia os irmãos. Então eu ouvia outro nome sendo chamado e eu pensava, oh, eu conheço esse eu conheço. E lá ia ele. Observava ele assim, entre nos gozos do Senhor, meu bom e fiel, né? Oh, eu dizia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Apenas dizia, por exemplo, dizia assim, Orman Neville. Então eu dizia, aí está Orman Neville, lá está ele, olha. E lá vinha ele, saía da multidão e subia naquelas escadas, né? Agora ele dizia assim para a pessoa, quando ela chegava lá em cima, né? Entre nos gozos do Senhor, que tem sido preparado para ti desde antes da fundação do mundo. Entre. E o velho irmão Neville simplesmente mudava assim e simplesmente começava lá de trás, simplesmente gritando e gritando. Quer dizer, ele estava quietinho lá, quando ele escutava o nome dele, ele começava a gritar, olhando para os lados, olhando para os irmãos, né? Você imagina, irmão. Rapaz, eu simplesmente gritava e dizia, glória a Deus. Ficava aqui atrás a sós, tendo um tempo maravilhoso, observando meus irmãos entrarem. E o anjo registrador de pé lá, e ele disse, William Branham. Eu nunca pensei que teria de caminhar até lá, então fiquei com medo, eu pensei, ó, que coisa, teria que fazer isto. Então eu fui caminhando lá e todo mundo simplesmente me batendo nas costas. Olá, irmão Brana. Enquanto ele passava no meio da multidão, ô, irmão Brana. Deus te abençoe, irmão Brana, dando batidinhas enquanto eu passava, através de uma enorme multidão de pessoas. E todos levantavam a mão e me batiam assim, Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmão. Eu estava indo e eu dizia, obrigado, obrigado, obrigado. Como quando você sai de uma reunião ou algo assim, né? Vocês sabem como que é, né? E eu teria de caminhar por aqueles grandes degraus de marfim. Eu comecei a subir caminhando lá, e assim que eu dei o primeiro passo, eu parei. E eu pensei, eu olhei para a sua face, e eu pensei, eu quero dar uma boa olhada para ele daqui. Então, no pé da escada, antes de ele subir, ele olhou para Jesus lá em cima e falou, deixa eu dar uma olhada para ele. E eu parei. Eu tinha minhas mãos assim, né? E eu senti algo enfiar pelo meu braço aqui. Era o braço de uma outra pessoa. Eu olhei ao redor e lá estava Hope. Aqueles grandes olhos negros e aquele cabelo escuro que descia pelas costas, de veste branca. Olhando para mim assim, eu disse, Hope? Eu senti algo encostar nesse braço. Olhei ao redor e lá estava Meda. Aqueles olhos escuros olhando para mim e aquele cabelo preto solto de veste branca. Eu disse, Meda? E elas olhavam uma para a outra, sabem, né? Então peguei elas pelo braço e aqui fomos nós caminhando para o lar. E eu me acordei. Eu me acordei. Levantei, me assentei numa cadeira e chorei. Vocês sabem, eu pensei, Deus, eu espero que isso venha assim. As duas se associaram comigo em vida, criando filhos e coisas assim. E aqui estamos nós, entrando no novo mundo. Que coisa, onde há perfeição e tudo mais. Olha que maravilha, meus amados. Olha que coisa maravilhosa. Agora, vamos a fundo nisso aqui.